Meu nome é Bárbara, eu estou aqui a convite da Ampof para falar um pouquinho sobre minha pesquisa da dissertação de mestrado, que eu fiz pela Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação da Metafísica, no ano de 2020, 2021 e parte de 2022. O nome da minha dissertação, o título final, ficou Cartografia Filosófica da Branquitude, Apontamentos e Atravessamentos, Resistências a ela e Possíveis Saídas a essa estrutura de privilégio por meio da educação. Bom, o meu tema, de forma geral, foi pesquisar de forma filosófica e cartográfica a questão da branquitude no Brasil e como é que ela se dá aí ao longo do tempo, o que ela é, quais as suas consequências e como que a gente pode desestruturar esse sistema de poder de opressão. E para isso eu queria iniciar abordando de onde eu tirei a motivação para falar desse assunto. Eu tirei motivação da sala de aula, que é o meu espaço, é o meu campo, eu sou professora da educação básica, e a partir da educação foi que eu consegui perceber as demandas e as problemáticas sociais que nós temos em torno da pauta racial, do racismo e da branquitude no Brasil. De que forma? Primeiramente, o espaço da sala de aula ele é plural e permeado por várias problemáticas que não se resolverão apenas com o investimento de verba. Não só isso também, mas não apenas isso. Há problemáticas que são históricas e estruturais, como, por exemplo, a questão do racismo. É um problema muito grande no Brasil. O nosso país se constitui em torno disso e a sala de aula não vai fugir dessas violências causadas pelo racismo, seja de forma direta ou indireta. Seja, por exemplo, a gente ter currículos extremamente eurocêntricos e voltados para um determinado tipo de humano que vai ser sempre representado e tratado como um herói. São homens brancos, héteros, cis. E está dizendo que para retirar essas pessoas, o que aconteceu historicamente, mas apenas que a gente fez um recorte muito forte dentro de todas as áreas que são ensinadas dentro das escolas, onde o nosso foco é a Europa, onde o nosso foco são pessoas brancas e nós enfatizamos isso a todo momento. Então não há uma representatividade. Isso para citar alguns dos problemas que nós temos. Óbvio que há exceções, principalmente porque nós temos leis no Brasil que respaldam a importância de trabalhar a história da África, por exemplo, de tratar sobre os povos indígenas, mas a gente ainda não chegou no ideal. Então, dentro desse cenário da sala de aula, eu percebi essas problemáticas e fui tentar entender de onde é que vinham os nossos problemas educacionais e fui fazendo meio que uma regressão histórica no Brasil até o ponto que eu cheguei na colonização. O modo como eu aprendi a colonização, assim como muitos aprenderam, é um modo muito rápido na escola, onde é enfatizado a busca por mercadorias, por mão de obra e etc., mas não é enfatizado como esse sistema é um sistema de violência, como esse sistema é um sistema de opressão, como esse sistema é um sistema de criação de um mundo, metafisicamente falando, que vai permear todo tipo de violência, seja física, seja violências psicológicas, sejam violências que afetam a língua, a culturalidade, a religiosidade. Não, homicídios são cometidos, assim como epistemicídios. Então, é um sistema de opressão. Qualquer nação, qualquer país, qualquer lugar que passou pela colonização passou por um processo de violência profunda para marcar durante séculos até o presente as pessoas que ali estão, né? Então, não é algo que a gente deveria tratar como banal ou como passageiro. Não é uma questão do passado, porque ela ainda está presente em nós. A colonização ela acaba enquanto um sistema político em si, social, mas ela não acaba no seu sentido
mais profundo, e naquilo que é enraizado, e naquilo que é reproduzido, naquilo que é praticado. Então, a partir daí eu fui atrás disso, e aí eu tive que ter uma relação muito forte com a história, então relacionar muito filosofia com história. Isso foi um desafio. Só que quando eu chego na colonização, eu chego na questão de... Eu sou uma pesquisadora, mulher branca, cis, e dentro dessa questão existe a pauta racial. E aí eu me tornaria, no início, mais uma pesquisadora branca e vai pesquisar os povos indígenas, os povos africanos que vieram para cá, e não pesquisar o colonizador, não pesquisar os colonizadores que vieram e eram brancos, né? E entender um pouco da branquitude. É muito fácil a gente sempre olhar para o outro, mas nunca se olhar, se estudar e entender esse processo. Óbvio, eu nesse processo, enquanto uma pessoa branca que tem responsabilidade de ser uma pessoa que contribui para a desarticulação do poder do racismo na sociedade, né, para acabar com esse sistema. Então, a partir daí, eu fui em busca de entender, né, cheguei nesse lugar, de entender, primeiramente, o que é a branquitude, de onde ela advém. Né? Então, ela não é a originária do processo, né? O processo da colonização se dá por causa da modernidade. E aí eu busquei frisar alguns objetivos no meu trabalho. Que era entender o que é branquitude, a sua história. E eu passaria pela colonização, entender como isso afetou a história do Brasil e isso na primeira parte, e na segunda parte eu buscar como a gente pode resistir a isso por meio da educação, que é um espaço que é afetado por esse processo colonial, por esse processo da branquitude e do capitalismo e da modernidade, mas também um espaço, educação, como de potenciação para a gente sair disso. Então, a minha dissertação é dividida em parte 1 e parte 2. Então, o que eu fiz? Fui buscar historicamente da onde vem o conceito da branquitude, e aí eu perpassei pelo Du Bois, que é um pensador estadunidense. Eu tentei focar ao máximo em autores e autoras latino-americanas, um posicionamento político meu mesmo, de nos colocar, né, nesse estudo, e eu estou falando a partir daqui, né, os Estados Unidos também foi um país que passou pela colonização, mas eu quis falar a partir do lugar de uma pessoa latino-americana branca, para falar desse assunto. Eu tentei frisar os nossos autores e autoras daqui. Mas passei pelo Du Bois, pelo Francis Fanon, e enfatizei aqui no Brasil, Cida Bento e Lia Weile Schuckmann vão ser duas pensadoras que vão marcar muito o estudo da branquitude, e vão ser aí, Cida Bento principalmente, uma pioneira que vai falar do pacto narcísico da branquitude, onde as pessoas brancas, e a branquitude em si, na verdade, ela vai frisar sempre se privilegiar, porque a gente sempre diz como o racismo afeta as pessoas não brancas, mas a gente esquece de dizer como o racismo ele privilegia todos os dias as pessoas brancas nas mais diferentes estruturas da sociedade. Seja procurar um emprego, seja no estudo, seja na questão dos afetos, porque o afeto também é político. Então eu fui em busca disso, e isso, com a filosofia, um papel de se preocupar com conceitos, trazer isso muito bem delimitado. Quais são as características da branquitude, como que ela se comporta. Busquei também me encontrar no Lourenço Cardoso, que também é um outro pesquisador de branquitude no Brasil, e que vão trazer elementos muito importantes dessas características, como, por exemplo, a invisibilidade da branquitude, não no sentido de que ela não é visível, mas no sentido de que as pessoas brancas nunca falam que são brancas, elas sempre se consideram um humano universal, e isso advém da colonização, quando os colonizadores eles denominam sempre os outros, né? Denominam quem são os indígenas, denominam quem são os povos africanos, denominam quem é a Ásia. É eles que dão nome a esses continentes, mas eles não se colocam como pessoas brancas. A branquitude é o último lugar da racialidade a aparecer. O que é muito importante a gente lembrar. Esse espaço do branco também é raça.
eu dizer que o branco não é um lugar racial, eu dar a ideia de que ele está fora do sistema que ele criou e enfatizar a violência desse sistema mais uma vez, colocando as pessoas racializadas como pessoas menos humanas. Só que o branco também é uma pessoa racializada que se privilegia do sistema. Ele não está sofrendo do sistema. Ele se privilegia do sistema. Nós, brancos e brancas, nos privilegiamos do sistema. E no Brasil, isso também ocorreu. E esse sistema ele vai advir da modernidade, vai advir do capitalismo. O capitalismo ele precisa adquirir mão de obra, ele precisa adquirir ali na modernidade mão de obra barata, vamos dizer de graça, né? Que foi o que aconteceu. E ele vai buscar essa mão de obra. Para justificar essa mão de obra, ele vai buscar que mão de obra escrava, para justificar a invasão desses territórios, para justificar o estupro de mulheres indígenas negras, para justificar a tomada de posse de bens desses grupos, os colonizadores se colocaram outras pessoas como pessoas inferiores, como pessoas que, por serem negras ou por serem indígenas, etc., elas não são tão civilizadas ou tão desenvolvidas, elas precisariam da Europa para se desenvolver, para se civilizar. Isso tudo dentro do sistema do capitalismo mercantil, que se inicia ali no século XV e XVI, e também da modernidade. Então, a branquitude ela nasce desse sistema. O capitalismo ele é em si um sistema racista que vai de todo modo ou sempre procurar oprimir grupos. A gente vai lembrar sempre de forma interseccional, como isso vai afetar mulheres negras, como é que isso vai afetar pessoas não cis, não heterossexuais, enfim. E aí entender que isso vai se permear pelo Brasil, vai privilegiar, principalmente no século XIX também, isso é muito presente, quando o Brasil vai se tornar república e ele prefere procurar mão de obra fora europeia do que usar mão de obra das pessoas negras que aqui estavam e que tinham conseguido a sua liberdade da escravidão e preferiram trazer mais uma vez mão de obra italiana, mão de obra espanhola para cá, principalmente italiana, em vez de dar trabalho para as pessoas que o sistema colonial havia oprimido. E como é que a gente busca sair desse sistema, né, por meio da educação? Eu usei Bell Hooks, Paulo Freire, Sueli Carneiro e Luiz Rufino, que vão ser autores que vão colocar em xeque o processo colonial, que vão colocar em xeque o racismo e vão trazer a importância da escola como espaço de desconstrução, na construção de outros mundos possíveis, então a criação de outros currículos, outras formas de ensinar, aonde os professores brancos e brancas eles precisam entender os privilégios que têm, onde os professores brancos e brancas precisam apoiar e fortalecer os professores não brancos em todos os projetos que tiverem para acabar com o racismo, para combater o racismo dentro da escola. E aí é importante a gente salientar como a colonialidade é um processo de desumanização e de imposição de um mundo morto, de um mundo, como diz o Luiz Rufino, de uma engenharia colonial, uma marafunda que tenta nos destruir dia a dia. Então, sobreviver a esse sistema e combater esse sistema de forma a manter o entusiasmo, como diz Bell Hooks, de manter a esperança, como diz Paulo Freire, e como diz Sueli Carneiro, a gente tem uma criticidade em relação a isso, é um processo da gente desarticular isso todos os dias. Então, a filosofia ela precisa, inclusive, se preocupar com isso, né? Nós temos um dos currículos mais coloniais que se tem no ensino médio, e a gente precisa pensar a partir daqui do Brasil, da América Latina, colocar os nossos pensadores e pensadoras para jogo. Não é só a Europa que filosofa, o resto do mundo também filosofa. A filosofia ela não é de um povo, um lugar específico, a filosofia é de todos os lugares, só que de formas diferentes. E precisar sempre essa diferença, essa pluralidade de pensamento, essa pluralidade de metafísicas e de ontologias. Então, meu trabalho de dissertação tratou sobre isso. Espero que tenha dado aí um gostinho para vocês se interessarem em ler. Obrigada pela atenção e agradeço também ao Ampof por esse convite.